Entre a tríade que mencionamos no primeiro vídeo, que é o que todos desejamos alcançar, que é paz, saúde e prosperidade, talvez a saúde seja dos aspectos mais importantes. Porque quando estamos com saúde, nós conseguimos trabalhar, prosperar, agir. Eu sou mãe e não há nada pior do que um filho doente em casa. Então, nós sabemos que a saúde é muito importante e tendo saúde a gente consegue conquistar tudo o que desejamos. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para trazermos as situações que iremos abordar neste vídeo. Vamos lá. Bem, no nosso último encontro, eu convidei você a entrar na toca do coelho, lembra? Então, hoje daremos um passo em direção ao desconhecido. E eu quero lembrar-vos que existe uma escolha silenciosa feita no nosso cotidiano que pode determinar a arquitetura do nosso destino. Como estamos vendo aqui na tela, a frase de Hipócrates, pai da medicina, é que ele nos deixou uma chave muito importante: que o alimento seja o teu remédio e o remédio seja o teu alimento. Mas para que a comida cure, ela precisa ser comida de verdade, com energia vital. E para compreendermos melhor isso, nós precisamos olhar para um dos pilares da transição para o novo mundo, que é a agricultura natural, vinculado também ao legado de Meishu Sama. Como vocês podem ver aí na tela, a imagem de Meishu Sama, o nome dele é Mokichi Okada, e Meishu Sama significa Senhor da Luz. E assim como Platão, ele ensinou a construção de uma sociedade ideal, o paraíso terrestre, através das premissas, das 3 palavras, verdade, bem e belo, também da natureza e do amor ao próximo. Então, o Meishu Sama, ele foi um líder espiritual japonês e é o que a gente pode chamar de visionário pragmático. Quando ele esteve com uma tuberculose terminal, os médicos falaram para ele que não teria cura, né? Mas ele não se deixou abater e decidiu apostar, né, na inteligência da natureza. Então, ele decidiu fazer, né, no seu dia a dia, uma dieta ali exclusivamente vegetal. E ele conseguiu se curar, né? E também, assim, com esse processo todo, ele acabou compreendendo algo que a gente esquece. Que nós temos na terra, na natureza, na agricultura, tudo o que a gente precisa para uma vida saudável. Ele também nos ensinou que vegetais cultivados sem veneno, sem insumos de origem animal, são abundantes, né, em energia vital. E nós podemos dizer que a cura está na terra, né, em voltar a olhar para a terra como um lar e não como um local de extração, que é como a gente vê hoje em dia, né, tirar, né, o máximo proveito com o mínimo esforço, não é? Mãe natureza. Será que ainda lembramos que temos uma mãe? Ou permitimos tornarmos-nos órfãos e vivermos confinados, né, em um sistema que está em desarmonia com a natureza? Na atualidade, o Meishu Sama tem um neto chamado Masaki Sama, que, né, ele continua, né, a compartilhar o legado do Meishu Sama. E num discurso que ele fez, eu vou trazer aqui um trechinho, né, do que ele falou, que é muito lindo o discurso todo. Eu vou deixar o link completo na descrição, mas olha esse trecho. A causa do conflito no mundo se deve ao consumo de carne.
Os alimentos que comemos recebem a forma mais agressiva da nossa expressão em atos: matá-los. Esse sonen, esse sentimento agressivo, entra em nossos corpos quando os consumimos. Mas se você mudar para a dieta vegana, a natureza humana mudará e o paraíso terrestre surgirá. Esse sonen, né? Esse sentimento de medo e desespero, ele entra nas nossas células quando comemos esses animais, né? Então, nós temos que entender que a misericórdia, ela está na coerência das nossas escolhas diárias, né? Quando nós escolhemos o caminho vegano, nós cessamos, né, com essa ingestão de violência. E o nosso ser, ele se torna um terreno de paz, onde o paraíso poderá, né, finalmente germinar, né? Tudo começa pelo nosso interior. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é eu acho que é do Confúcio, se eu não me engano. É assim, mas é mais ou menos assim: se você quer mudar o seu país, comece primeiro mudando a sua cidade. Se você quer mudar a sua cidade, comece primeiro mudando a sua família. Se você quer mudar a sua família, comece transformando a si mesmo, né? A mudança começa em nós, nas nossas escolhas diárias, né? Se você mudar para uma dieta vegana, a sua natureza vai mudar. Bem, temos que lembrar que nós temos aqui um processo vivo, como é o título desse vídeo, saúde e doença, essa dicotomia. É bom primeiro pensarmos, refletirmos sobre essas palavras, né? Saúde e doença. Antigamente, a saúde era a ausência da doença, mas hoje nós temos uma visão diferente, talvez inspirado ainda em ideais da sabedoria ancestral, mas vemos aqui, ó, a saúde transcende a antiga visão do binômio saúde e doença como estados estáticos. Ela é um processo dinâmico de integração biopsicossocial, onde a nutrição integral, alinhada à ética e à natureza, atua como alicerce para o equilíbrio do ser, que é o que chamamos aqui de saúde integrativa, a integração biopsicossocial, que é também a visão que hoje em dia tem a OMS, né, como um processo dinâmico, que nós precisamos ter essa integração. O ser humano, ele é complexo, é mente, corpo, alma e meio ambiente. O meio que ele está inserido vai influenciar a saúde desse ser, né? Também eu posso dizer que a saúde é um processo vivo e a gente define ele todos os dias. E que o que você coloca no prato, ela vai ser uma ativação que vai moldar a harmonia entre o seu ser e a terra. Mas, né, vivemos um paradoxo. Nunca tivemos tanta tecnologia, no entanto, nunca estivemos tão doentes. E eu trago aqui a raiz de muitas doenças, que é a inflamação crônica de baixo grau, também conhecida como inflamação crônica silenciosa, que é uma guerra invisível, né, constante, que o nosso organismo acaba travando. Quando o corpo ele é alimentado com a morte, com ultraprocessados, com uma vida desregrada, ele vai entrar em alerta perpétuo. É como se fosse assim um incêndio, né, que não deixa de cessar, até devastar grande parte assim dos teus sistemas internos, sabe? E as doenças modernas são como um grito, né, do organismo que perdeu a sua lei de equilíbrio. Nós temos aqui, ó, a inflamação crônica é considerada um mecanismo comum subjacente a mais de 50% das mortes no mundo. Então, 50% das mortes no mundo, a raiz é a inflamação crônica de baixo grau. Temos aqui exemplos: doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, doenças autoimunes,
declínio cognitivo, né? Não é, com esses males, né, que vemos a nossa sociedade atual assolada. Tenho aqui um artigo, uma breve citação que eu vou ler para vocês aqui, que está no PubMed dos Estados Unidos. Vejam só. Dietas à base de plantas, como as vegetarianas ou veganas, podem influenciar os níveis circulantes de biomarcadores inflamatórios, reduzindo assim o risco de doenças crônicas. De fato, evidências científicas levam à suposição de que uma alimentação vegetariana ou vegana pode ser protetora contra muitas doenças inflamatórias crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, né? Eu vou deixar o link dessa pesquisa aqui na descrição do vídeo, tá bem? Mas assim, apesar de todos os estudos, o que eu digo para você é: testa em você mesmo, né? Você mesmo. Comece a dieta vegana e veja o que vai mudar no seu corpo, na sua vida, na sua mente. Teste primeiro em você. Seja você a prova, né? Tem uma frase também aqui que é do Siddhartha Gautama, do Buda, né? É mais ou menos assim, deixa eu lembrar. Não acredite em algo só porque falaram para você, né? Não acredite em algo só porque disseram. Mas quando você trazer isso para o seu coração, né? E você vivenciar isso, aí sim, né? Você pode viver isso como uma verdade. Enfim, né? Eu vou abordar esse assunto aqui da inflamação crônica de baixo grau no próximo vídeo. Eu vou fazer um aprofundamento, porque isso aqui é muito importante, ok? E vamos integrar daí com um estudo sobre a epigenética. E agora vamos tratar aqui do microbioma intestinal. Quando eu descobri todas essas verdades sobre o nosso intestino, eu fiz logo uma enteroterapia, que é a terapia do intestino, né? E, bom, vou ler aqui para vocês, né? O intestino está para além de apenas digerir comida. Ele influencia diretamente a sua mente. O intestino é um dos centros mais importantes da sua saúde. Ele vem aqui regulando o humor, a imunidade, a energia, o equilíbrio emocional. Sim, tudo isso, pessoal, tudo isso. O que você come é como uma mensagem enviada diretamente para o seu cérebro. Dá para se dizer que o esplendor da criação ele se revela no seu microbioma. E que trilhões de seres governam a sua energia, a sua mente. Com todas essas bactérias ali e transição de informação e energia que acontece no intestino. Chamo inclusive o intestino de segundo cérebro, né? Talvez você já saiba, mas 90% da serotonina nasce no intestino. Isso é muito importante de lembrarmos e relembrarmos. Também dá para se dizer que a alimentação é como uma ecologia interna, né? A vitória sobre os males, ele vai começar na cura do solo do intestino. E mais uma vez, uma dieta vegana integral, anti-inflamatória, ela é o processo mais poderoso para restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal. E aqui, né, como já falei, nós temos o auxílio da enteroterapia, que também aprofundaremos isso mais adiante, no vídeo após, sobre a inflamação crônica de baixo grau, porque esse assunto também é fantástico para a gente abordar. E aprender mais a fundo quais alimentos e etc. Tá bem? Podemos dizer também que tudo, né, é uma ação e uma resposta, né? Energia estável, digestão leve, clareza mental, melhor qualidade de sono, pele mais saudável. Tudo isso são respostas após você iniciar uma dieta vegana integral. Bem,
tudo isso aqui, né, para termos todos esses benefícios, é preciso coragem, né? Coragem para romper com a distância entre o animal vivo e a embalagem no mercado. É o ato heróico de escolher coerência e trilhar o seu próprio caminho. Parar de agir sempre igual, só porque todo mundo faz assim, só porque sempre comemos assim, né? Nós somos seres conscientes, seres humanos. Nós podemos escolher. Não sei se vocês sabem, a definição de onívoro é que a gente pode escolher se quer se alimentar de uma coisa ou de outra, né? E por que não o melhor? Por que não o mais saudável? Por que não o mais compassivo? Percebe? É preciso coragem para romper os padrões, os paradigmas, mas a recompensa é grande. Não só na saúde, como em todos os aspectos da sua vida, pode ter certeza. Podem ter certeza. Né? Eles irão nos agradecer. E você também terá muita gratidão no seu caminho depois dessa mudança. Como eu disse, né? A alimentação é uma escolha de coerência. Né? Cada refeição ela vai mudar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência e o nosso mundo. Nós não estamos apenas nos nutrindo, né? Nós estamos sustentando o mundo que queremos viver. Se nós buscamos a verdade, o bem e o belo, a nossa primeira ação deve ser ética. Comer deixa de ser um hábito mecânico e torna-se um alinhamento com a vida. Né? Nós temos que nos alinhar com o que queremos nos tornar. Né? Nosso corpo, nossa mente, nossa consciência. E isso vai refletir no mundo em que queremos viver. Verdade, bem e belo. Um novo mundo. No próximo episódio, nós vamos mergulhar então na ciência da regeneração, com o título Entenda a inflamação crônica de baixo grau e o impacto da dieta vegana integral. Gratidão por ter chegado até aqui e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!